Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estarei mostrando como fazer alguns pontos em crochê, justamente para iniciantes. Vou mostrar como fazer a laçada inicial e depois a correntinha, depois da correntinha o ponto baixo, depois do ponto baixo o ponto raso, depois do ponto raso o meio ponto alto e depois mostrarei como fazer o ponto alto e por final mostrarei como fazer o ponto alto duplo para uma determinada peça, bolsas, saias, tu podes fazer assim, mas vou mostrar no vídeo de hoje, acompanhe. Laçada inicial eu faço desse jeito, pego a linha, enrolo no dedo, tiro o meu dedo e puxo, dou um nó, faço assim, deste jeito, tiro o dedo, desse jeito, enrolo no dedo, tiro o dedo e faço um nó. Desse jeito eu faço a minha laçada inicial, coloco a agulha e ajusto. E para fazer a correntinha, eu tenho que ter esta linha aqui por cima, para depois puxar. Então, eu enrolo a agulha na linha e puxo. Ou enrolo a linha na agulha. Não tem como enrolar a agulha na linha. Mas tudo bem. Faço isso e puxo. Assim que eu vou fazer a minha correntinha. Ponho a linha por cima, puxo. Ponho a linha por cima, puxo. Ponho a linha por cima, puxo. Caso ainda não tenhas desenvoltura com a agulha, podes trazer a linha para cima e puxar. Trazer a linha para cima e puxar. Ou caso tu saibas, é só fazer isto. Puxar. 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 E deste jeito nós já temos correntinha para iniciar o nosso trabalho. E para iniciar, se é para fazer um trabalho plano, eu vou enrolar. Agora posso enrolar para fazer o ponto alto, mas vou começar falando do ponto baixo que nós fazemos para fazer alguma peça. Para o ponto baixo, tu deixas a primeira correntinha e vês na segunda. A primeira correntinha de subida e a segunda já é o ponto. Fazes assim o ponto baixo. Tu vais pegando a correntinha por trás, tem um relevo. Tu vais pegando aqui no relevo. Faz o ponto baixo. Pega a correntinha tá aqui por cima. Quando viras, ele tem um relevo. Tu vais pegando no relevo, fazendo o ponto baixo. Pegas no relevo, faz o ponto baixo. Desse jeito, a nossa peça no início já vai ficando com um acabamento interessante, não vai ficar feio. Pega aqui no relevo, fazemos o ponto baixo. Colocas a agulha, puxas, fazemos o ponto baixo. Eu espero que com essa linha esteja a dar para ver. Da última vez que eu tinha gravado, estava a gravar com uma linha vermelha e não dava para ver nada. E pego no relevo, vou fazendo o ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo. Assim, temos o ponto baixo. Podemos também fazer o ponto... Qual é aquele ponto? Acho que é um ponto raso, em que tu colocas a linha, quando tu tiras esta linha, tu não vais enrolar. Só vamos colocar a agulha dentro da alça, pode ser a alça de trás ou as duas, depende de ti, mas eu sempre gosto de pegar a alça de trás. Tu tiras dali e remata tudo. Tiras e remata tudo. Tiras e remata tudo. Colocas a agulha na alça de trás, tira e remata tudo. Coloca a agulha na alça de trás, tira e remata tudo. Vai ficando assim. Tu rematas tudo, vem, rematas tudo, vem, rematas tudo. Colocas, tiras e rematas tudo.
colocas a agulha na alça de trás, tira e remata tudo. Esse aqui é o ponto raso. Ele é mais usado para fazer acabamentos. E podemos também, vamos subir 2 correntinhas para fazer um ponto meio alto, que é enrolas a linha na agulha, vens aqui e enrolas e remata tudo. Enrolas, coloca a agulha na alça de trás e vens aqui e remata tudo. E vais pegando alça por alça e remata tudo, enrolas, vens aqui e remata tudo. Enrolas, vens na alça, colocas a agulha, tiras e remata tudo. Enrolas, vens na alça, tira e remata tudo. Esse é o meio ponto alto. Deste jeito, temos o meio ponto alto. Eu geralmente uso muito este ponto quando quero fazer gorros. Uso muito. Tiras e remata tudo. Enrolas, colocas e sempre quando tu fores a fazer a peça, a última correntinha que tu fazes é o último ponto que tu vais fazer e remata tudo. Eu vou mostrar, por exemplo, agora eu quero fazer um ponto alto. Vou subir 1, 2, viro o meu trabalho, enrolo, deixo este aqui, porque este primeiro ponto, o ponto correspondente são as 2 correntinhas que fizemos. Venho aqui na segunda e tiro, enrolo, coloco a minha agulha na alça de trás, tiro, enrolo de novo, vou puxar 2 e enrolo e puxo 2. Esse é o ponto alto. Enrolo, meto a linha na agulha, tiro e enrolo, vou puxar 2 e depois puxo os outros 2. Enrolo, venho na alça de trás, puxo a linha, enrolo, puxo 2, puxo 2 e enrolo, venho na alça de trás, puxo a linha, enrolo de novo, puxo 2, puxo 2, enrolo, venho na alça de trás, puxo 2 e puxo 2, enrolo, venho na alça de trás, puxo, enrolo, puxo 2, puxo 2, enrolo, venho na alça de trás, puxo, enrolo, puxo 2, puxo 2. Assim nós vamos fazendo o ponto alto. Este é o ponto alto. Desse jeito, vamos fazer o ponto alto. E aqui estamos chegando ao fim. Este aqui é o penúltimo ponto. E o nosso último ponto é em cima da correntinha, da segunda correntinha que tínhamos feito. Desse jeito. E fazendo assim o nosso trabalho não vai ficando pequeno, cada vez que vamos fazendo não vai se afunilando. E o outro ponto que eu também uso muito é o ponto alto alongado. Não, é o ponto alto duplo, em que faço 1 correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Em vez de enrolar 1, eu vou enrolar 2. Vai ser 1, 2. Deixo este ponto aqui, porque as 3 correntinhas que eu fiz correspondem a um ponto alto. Venho no segundo, puxo, enrolo, vou puxar 2, enrolo, vou puxar 2 e enrolo, vou puxar 2. Aí já tenho um ponto alto duplo. 1, 2, eu enrolei. Peguei a alça de trás, puxei, enrolo, puxo 2, enrolo, puxo 2, enrolo, puxo 2. Enrolo 2 vezes. Venho na alça de trás, puxo, enrolo, puxo 2, puxo 2, puxo 2. Enrolo de novo, venho na alça de trás e puxo, enrolo 2 vezes. Venho na alça de trás, puxo, puxo 2, puxo 2, puxo 2.
E tu vais enrolar 2 vezes, vir na alça de trás e puxar, enrolar, puxa 2, puxa 2, puxa 2. Este é o ponto alto duplo. Tu enrolas 2 vezes, vem na alça de trás, puxa, enrola, puxa 2, enrola, puxa 2, enrola, puxa 2. Enrola 2 vezes, vem na alça de trás, enrola e puxa, puxa 2, puxa 2, puxa 2. E assim vamos fazendo o ponto alto alongado. Eu gosto de usar este ponto quando faço vestidos, porque é um ponto que não te faz demorar muito, pelo menos ao meu ver. Puxo 2, puxo 2, puxo 2. Uma carreira desta equivale a 2 do ponto alto. Enrolo. Aqui está, estamos no final. Este aqui é o penúltimo ponto. Vamos fazer. E o nosso último ponto, vamos fazer na segunda correntinha, na terceira correntinha que tínhamos feito aqui. Bem mesmo no final, aqui. Então, se tu consegues ver isto e se aperceber, as tuas peças não vão se afunilando. E estes foram os pontos que eu ia mostrar hoje, que foi primeiro o ponto baixo, não, primeiro foi a laçada inicial, depois a correntinha, depois o ponto baixo, depois o ponto raso, depois disso fiz meio ponto alto, e depois do meio ponto alto fiz o ponto alto, e depois do ponto alto fiz o ponto alto duplo. O ponto alto duplo. Existe outro ponto que é o ponto alto alongado, mas eu não tenho usado, prefiro fazer o ponto alto duplo. E